Bem-vinda, bem-vindo ao programa da Marilei, aqui da nossa sala dos estúdios RTV, para você que vai nos acompanhar aqui no programa da Marilei, no canal do YouTube, com uma família muito especial. Começou em Alagoas, foi parar em Ferraz de Vasconcelos. Zé do Alho vai fazer 80 anos e continua vendendo alho, viu? Você talvez não conheça o Zé do Alho, mas o filho dele, um dos filhos, você já deve conhecer. Jairzinho, nosso Jair, ele que é lá da TV Cenário, que construiu realmente uma estrutura muito bacana para contar histórias também de vida, falar de jornalismo. Aliás, ele vai contar como conheceu a Ana, como é que teve 4 filhos. Aliás, ele já é avô, mas é uma pessoa que é uma referência para nós no jornalismo do Alto Tietê. Prazer receber Zé do Alho, gato. Que bom te receber, viu? Prazer é meu. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês aí. E mandar já um olá para a Maria Helena, que é a esposa dele, há 54 anos. É isso, Zé? 54 anos. 54 anos. Ele vai contar como é que ele vende o alho, que ele vai vender pra gente aqui. Jair, que prazer te receber com a sua família. Que lindo. Eu que fico lisonjeado, né? Que Deus tenha abençoado a sua trajetória. Antes de falar da minha família, eu queria falar de você, porque já lhe conheço há tanto tempo. Nossa. Minha mulher, ela não falou, mas ela é sua fã desde sempre. Ela te assistia lá no outro espaço que você trabalhava. E te ver tão grande assim na região deixa a gente muito feliz, porque é o fruto de um trabalho sério que você sempre fez aí na nossa região. Então, eu estou muito feliz de estar aqui no seu programa, juntamente com a minha família. Parte da minha família, né? Parte, porque a família é muito grande e não cabe nesse sofá todo, viu, gente? É. Ana, que bom te ver, que mulher bonita, né? Obrigada. Deus foi bom pra você, né, gato? Deus foi bom mesmo. Né, Ana? Onde você achou esse homem? Ai, foi Por aí. Deus, viu, que uniu a gente. Foi por Deus, né? Foi por Deus? Não, mesmo? foi Deus. algo muito forte. Não, vamos contar como é que foi. E eu tenho um babado para contar para vocês que eu também não sabia. Vou contar para vocês. O Jair, ele já foi casado com outra mulher, mas ele já teve 2 filhos com essa e 2 filhos com a Ana. Então, quer dizer, 4 filhos. 4 homens. Você gosta de fazer homem, né? Homem. Eu não tive o privilégio de fazer uma menina, mas agora tá vindo as netas. Então, agora o bicho vai pegar do seu lado. Agora tá vindo as netas, E né? Mas esse é o nosso representante, né, dos meninos. é o Lucas. Eu sou o segundo filho. Prazer, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer mais uma vez aqui estar no estúdio da RTV, falando da história um pouco da minha família, do meu pai, que é meu herói. E hoje meu pai não teve uma menina como filha, mas tem já 2 netas e um netinho abençoado, que é o Anthony também. E é um prazer estar aqui com vocês. O Jair, gente, é vô. É, vô. Eu tô horrorizada que você virou vô rodado desse jeito, né? E o Zé é bisavô. É, bisavô. Zé, conta pra gente, como é que você nasceu em Alagoas? Sim. Conta como é que começou. Nasceu e veio parar como em São Paulo? Menina, foi complicado para chegar aqui. De Alagoas, para nós chegar aqui, nós ficamos um mês na estrada viajando. Um mês? Um mês. Isso há quantos anos? Você vai fazer 80? Nós chegamos aqui em 1964. 64. 64. Tava começando a ditadura, né? Naquele tempo tinha a imigração que falava, nós viemos tudo de imigração. E aí veio de como? De ônibus? Não, era de trem e de pau de arara. Pau de arara! Você é da época do pau de arara. Sou. Um mês para chegar de Alagoas Mas- até São mas Paulo? isso aí. Você veio com quem pra cá? Porque você era menino, Veio né? eu, o meu irmão mais velho, o Lourival, ele trouxe toda a família pra cá. Veio todo mundo. Porque o meu pai, na época, ele tomava umas pinguinhas. Só uma De- pinguinha só, né? É, e ele brigava muito com a família. Chegou uma ocasião que ele quase me matou, que ele deu uma facada na minha mãe e eu entrei na frente. Aí ele ficou triste, aí abandonou tudo e veio embora. Nossa! Aí meu irmão mais velho, pegou a gente e nós viemos aqui para São Paulo. Era o seu irmão mais velho, meu velho, você e quem mais? Nós éramos 11 irmãos. 11 irmãos! 11 irmãos. Gente, seu pai deu uma facada na sua mãe. Deu. Menino, eu adoro Na esses época- babados de polícia. Eu sou chegada no negócio de polícia. Ele tomou uma, deu uma facada e sentou na frente. É porque ele tinha distúrbio mental, né? Ah, é? E ele não podia. Bebê. Bebia um pouquinho e já saía fora da. Aí seu irmão pegou os irmãos e veio embora. Veio embora pra cá E e sua mãe? ela veio com a gente. Veio junto? Veio. Largou teu pai pra vida aí? Largou porque não tinha como, né? Não tinha como ficar com Não ele? tinha como. Nunca mais o senhor viu seu pai? Depois de 30 anos eu fui ver ele. Gente...
E para mim foi o maior prazer. Por quê? Porque o pai, a mãe, para mim é intocável. Pode ser o pai ou a mãe que for, mas é porque teu pai e tua mãe, né? às vezes, menina, às vezes o pessoal ele põe algo errado no canto certo. E eu não faço isso. Eu ponho o certo no certo e o errado no errado. É verdade. Eu- Mas o senhor perdoou ele? O meu pai, quando eu vi o meu pai, depois de 30 anos, parece que eu não tinha largado o meu pai. Porque quando eu vi ele estava numa situação que ele estava precisando de socorro. E o senhor ajudou? E a gente foi lá socorrer ele. Que legal. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz com ele tinha um caroço na cabeça que Tinha o quê? Um caroço? é um tipo de tumor na tumor. cabeça. Um tumor. Aí eu conversei com o médico e disse, não, eu opero o seu pai, fica no X. Eu digo, tudo bem, pode fazer que a gente banca isso aí. Certo. Aí foi um resgate com ele, não foi? Menina, porque olha, se eu falar pra você, eu sou uma pessoa. Antigamente eu guardava mágoa. Eu não guardo mais. Porque quando você guarda alguma coisa no coração, alguma mágoa no coração, não atrapalha só você. Atrapalha todas as pessoas que estão em volta de você. Verdade. Então mas depois que veio. Quando eu comecei a ser vô na época, eu lembro quando eu peguei a minha primeira filha, eu falei, a partir de hoje, o que eu passei, eu não vou deixar que nenhum dos meus filhos O senhor quebrou o ciclo, eu quebrei. não é isso? Quebrei. Como é que o senhor chegou em Ferraz? Como é que foi essa história? E como achou a Maria Helena no caminho? Menina, olha. A Maria Helena deve ser babado, já tô sentindo. Não, acontece o seguinte, eu era uma pessoa que eu era muito mulherengo. Ah, você era safado. Você era... Nossa, caiu até a bolsa, gente. Ele é tão safado que despencou a bolsa. Aí eu, Olha, parece que foi cronometrado, não parece? eu conversei. Safado! Você viu, Amanda? Ele é safado. Era. Era. Depois eu quero saber se o Jair também era safado. A Maria Helena, na época, vocês dão risada. Conta, A Maria você Helena era safado noiva. mulherengo? Você era mulherengo? Ela era noiva na época. Ele era noivo. Ela já estava com tudo preparado, a casa montada, Faz babado tudo. que a gente nem sabe. É, o babado que a gente. adoro esses babados. Os babados. Eu já descobri tudo hoje. Eu nem sabia disso. Aí eu O programa é pra tirar os babados. Aí eu brinquei com ela. Você cismou, você viu Eu falei aonde? assim, ó. Onde você viu a Maria Helena? Lá em Ferraz mesmo tinha um baile lá, a gente ia no baile lá e. Meu pai era pai de valsa. Aí ela. Ó. Eu falei assim, tá aí, eu gostei de você. Joga essa aliança fora que eu caso com você. Falei, eu brinquei com ela. Você falou, joga essa aliança Joga a aliança eu fora que eu caso com você. E não é que ela veio comigo? Dona Maria, Dona Não é Maria. fraco não, hein? Velha Maria Helena. Só que ela não sabia a pedra que ela tá arrumando no cancanha dela. Arranjou a encrenca que ela arrumou. Aí lá em Ferraz tem uma fábrica de nome de lixa. É. Ali ficou estreito pra mim. E aí? Não conta tudo não, os detalhes namorava- sórdidos. Conta tudo. Conta tudo. namorava- Agora você tá de sorte. Eu namorava com a minha prima. Naquele dia tinha 8 namoradas, só em Ferraz. Só. 8 namoradas. Aí sabe quem montou o esquema? A Maria, a mãe que é minha mulher hoje. Ela montou um esquema? Juntou todas elas. Ah, é. Aí ela me convidou pra ir lá. Eu fui, ixi, tava aquela roda. Eu digo, ih, agora eu peguei. Com as mulheres tudo? Todas, ela juntou tudo. Que mulher inteligente. Eu falei Você assim, puxou é? a tua mãe. Aí eu falei assim, Puxou ó. a mãe. E a minha prima era bem pequenininha. Eu digo, ó. A primeira que eu vou pegar você, vou bater, pegar você, vou pegar você, bater você, nela com você. Você é mais pequeno, aí? qualquer um de você que encostar a mão em mim, você pode me xingar, mas não encosta a mão em mim que eu não vou gostar. E a mulher só, e a Maria, ela fazendo só, menina, mas deu um rolo. Aí eu subi pra minha casa, cheguei em casa, fiquei. E a minha mãe gostava dela, quando viu ela, gostou dela pra caramba. Falei assim, ó, eu vou falar a verdade pra você. Ele é um galinha, viu? Contou pra Eu falei assim, ela. ô mãe, a senhora tá jogando. Menina,
Aí pode ser que não, ela fez aquela confusão. Sabe o que ela fez? Ela fez a confusão, dispensou as outras. Quando eu penso que não, eu chego em casa, ela já estava Já tomou posse. Aí eu falei assim, pô, se lá embaixo você tava me esculhambando, tá fazendo o quê? Sabe o que ela falou? Eu não vou largar de você, não. E ela te consertou? Consertou, filha. Tá vendo? Consertou. Maria, você não é fraca, não. Depois você precisa Consertou. me ensinar. Sabe tá por bom? quê? Porque eu tô meio caída, Maria. Ela me consertou sem cobrar nada. Sério? Eu fiz. Então ela te conquistou, né, Zé? Eu fiz tanta atrapalhada, menina. Eu fiz tanta. Nessa época você já vendia alho? Não. Não? Não. Como é que começou o alho? O alho começou quando eu me acidentei. A minha profissão certa mesmo hoje eu sou mecânico de manutenção. Mecânico Eu me de acidentei na época, É. naquele tempo era difícil. Tava com tudo mulher, falei, caramba. e 3 agora? meninos. 3 meninos. Não, 2 meninos e uma menina. É, A dois Kátia. 2 menino e uma meninos e uma menina, menina. Tudo pequenininho. Aí eu olhei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Acidentado. Como é que vai pagar as contas? Aí eu fiquei 6 meses. Pra mim, a mulher tinha que dar banho em mim, que eu não andava. Eu me na cadeira de Mas você roda. caiu? Não, a explosão que teve na Neotroquímica São Miguel me pegou, a caldeira me pegou e. Deus. Aí eu. Morreu por Deus. Por Deus. Aí o médico falou, olha, ele não vai andar mais. Falei, tudo bem. E aí? Aí eu falei assim, e agora, como que eu vou fazer? Com 3 crianças. 3 para criar, uma Pra criar. mulher. A mulher doente também. Eu digo, agora complicou. Eu digo, mas seja o que Deus quiser. E aí? Aí eu fiquei. Eu não aceitei. Uhum. Aí eu lembro que quando eu estava com 6 meses mais ou menos. Só que a firma, ela me deu toda a assistência. Você vê que eu Sim. processei o INSS, Sim. mas não processei a firma. Sim, a empresa Porque foi, me foi deram, correta com me deram você. toda a assistência. Então eu não fui Entendi. injusto. A pessoa tem que ser grata. Sim, sim. Você vê. Ser correto, Ele mandava o carro, a ambulância para me pegar em casa, remédio, tudo. Para poder cuidar de você. Deram toda a assistência. Aí quando foi um dia, eu lembro de um dia de domingo cedinho, a mulher me deu um banho em mim. Aí, ó, velho, você fica aqui, que eu vou na feira, daqui um pouquinho. Aí eu senti a minha perna, meu pé esquerdo, eu senti que ele deu aquela. Aí eu aproveitei o embalo. Você levantou? Fui tentar levantar, caí. Eu saí, não tem uma cobra, eu saí arrastando com a Você foi barriga no rastejando? chão. Fui, cheguei no banheiro, fiquei, o que você está fazendo aí? O que levou você para ele? Não, fica fria. Eu digo, as minhas pernas estão mexendo. Menina, mas eu tinha tanta vontade de vencer, não por mim, Porque você tinha que criar seus porque filhos. quando eu olhava, porque o Jairzinho era, bem dizer, uma criança na época. Era pequenininho. É. Aquelas crianças, e Vai uma, fazer como, né? não sei se o Jairzinho falou para você, o Jairzinho, ele, por 2 vezes, os médicos já deram, bem dizer, um atestado para ele. Por quê? Eu quando era muito pequeno, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu tinha 7 para 8 anos, eu só tenho um rim, né, Marilê? E eu tive que tirar, dei tumor no rim, Há 3 vezes ela já. É. 7 anos? 7 anos. Aí eu tirei o rim com 7 anos de idade, só tenho um Tomou o rim. rim inteiro? Primeiro fez um enxerto, achando que eu rejeitei, né? O enxerto. Aí retiraram o rim. Essa foi a primeira fase. Mas depois disso, depois de grande, eu também passei alguns perrengues que se não fosse a minha família. Então, Fiquei internado em coma, tudo. Nossa. então quando eu via ele lutando, Pra viver. porque ele foi sempre um lutador, ele foi sempre um lutador, ele nunca agachou a cabeça, ele não aceitou. Ele não Você aceitou. falou, também não vou aceitar. Eu também não aceitou. Então, eu falei, bom. Então, aí toda aquela vaidade minha que eu tinha, aí eu comecei a baixar a bola aqui, porque o meu testemunho vai ser muito forte para eles. Mas mesmo assim, agora uma coisa eu falo para você, menina. Eu nunca traí a minha mulher. Que legal. Não traí porque os direitos são iguais. Que bonito isso. É, porque Que você vai morrer quando você mulherengo casa... Até casar, né? Até casar. Depois Depois você casou. virou homem fiel. Não, porque aí já veio a responsabilidade. Eu veio casado É, e com filhos, com os filhos né? É muito e feio. neto. É, não pode. É. Deixa eu te perguntar, como é que começou a vender o alho? Eu quero saber dessa parte.
Agora eu vou falar agora do alho. Eu quero saber o alho, onde entrou o alho na conversa. Depois de um ano, que eu já estava mais recuperado, já estava andando, eu falei assim, bom, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Você não estava arranjando emprego? Porque naquele tempo, se dava entrada na caixa, você ficava 5, 6 meses sem receber. É isso mesmo. Que é o INSS, né, gente? A gente falava caixa. Aí teve um rapaz que falou, você quer fazer alguma coisa? Você não quer trabalhar de vendedor, não? Eu digo, como? Vamos trabalhar, eu vou levar você lá. Aí, fui para Santa Rosa. Quando cheguei lá, aí esse rapaz aqui, ele é assim, ele se acidentou, agora está começando a trabalhar, arrumou uma mercadoria de primeira para ele trabalhar. Aí o cara me chamou, o atacadista, falou, olha, já que você está começando, eu vou falar para você. Primeiro, você tem que guardar capital de giro. Eu não sabia o que era capital de giro. Capital de giro. Você vende uma caixa de alho, você pega o dinheiro da caixa de alho, você vai comprar outra. Aquele que sobrar, você vai guardando. Aí eu peguei uma caixa de alho, peguei no Parque Dom Pedro, quando foi, ele embalou e me ensinou direitinho, saquei direitinho. Aí comecei a andar ali. Quando cheguei, antes de chegar no campo do Juventus, ali onde meu filho nasceu, Na Moca, né? na Moca, acabou a caixa de alho. Eu voltei e peguei mais uma caixa. No primeiro dia eu vendi 2 caixas de alho. Naquele tempo pagava uma caixa de alho, um caminhão de alho custava, uma caixa de alho custava 80 centavos de hoje. Meu Deus. Aquele alho certo. Aí eu comecei a trabalhar, eu já cheguei na minha casa, já cheguei a ter uma tonelada de alho em casa. Já chegou. Nossa. Pilhas e pilhas, assim. Era criança, eu lembro. Porque, mais uma coisa, eu falo para você, de toda essa mercadoria, de tudo, se eu falar que eu não ganhei dinheiro, eu ganhei dinheiro. A minha casinha é pequena. Mas o senhor criou os filhos com alho? Eu construí a minha casa com 30 dias. Nossa. Paguei tudo à vista, com dinheiro de alho. Aí, deixa eu ir pro Jair. Primeiro que o seu nome não é Jair, É, né? Isaías, igual Conta o pai. a história do Jair. Eu nem sabia que você chamava Isaías. Pouca gente sabe. Meu pai chama Isaías, como você sabe, Ambrósio dos Santos, e ele sempre teve o apelido de Jair. Depois eu fiquei sabendo que é por conta do Jair Rodrigues, que é cantor também, né? O apelido dele virou Jair. Meu pai era pé de valsa, como ele disse. E todo mundo sabe que o Jair Rodrigues tem um filho que é o Jairzinho. Sim, famoso. E aí nasceu a mulher, que é a minha irmã mais velha, aí não dava para colocar. E quando nasceu o filho homem dele, o primeiro homem, que sou eu, ele colocou o nome dele, que é Isaías Ambrósio dos Santos, só que eu tenho filho no final. E aí não ficou, porque como todo mundo só chamava ele de Jair, aí Jairzinho. Aí ficou Jair, mesmo nome, mesmo apelido. E você assumiu o Jairzinho. Eu amo. É o Jairzinho, É Jairzinho. não é Isaías. Quando eu vejo alguém me chamar de Isaías, Que é estranho. porque já estudou comigo lá atrás e na escola o professor não te chama de conhecia. Isaías, né? Entendi. Mas- Conta essa luta sua de pequeno. Eu não sabia que você tinha só um rim. Então, eu falo que Deus sabe todas as coisas. A minha vida foi bastante baseada nessa questão de trabalho, superação, mas também de problemas de saúde, que eu não reclamo porque veio os problemas, as doenças, mas eu tinha uma família, tinha o pai e a mãe que cuidava. Que muitas vezes vem um problema na sua vida, a gente às vezes é sozinho, não tem quem cuide. Né? Então eu comecei muito cedo, eu tive problema de nefrite, que aí recolheu para o rim, aí eu dei o tumor no rim. E naquela época não tem o que tem hoje, né? Hoje a tecnologia está muito avançada, então as pessoas descobrem o que tem. Então foi protelando muito tempo. E Até quando descobrir. descobriram, o rim já estava totalmente comprometido. O doutor Osíris, que leva o nome do hospital. Osíris Florindo Coelho. Isso, ele que descobriu na época, Nossa, que médico, hein? me operou, mas aí fizeram enxerto na ocasião e eu não resisti ao enxerto, né? Eu tive rejeição. E aí tiveram que tirar o rim completo. Aí eu fiquei com um rim só. Mas de lá pra cá, graças a Deus, eu sempre passo no médico. Mas por duas vezes, quando meu pai fala que eu fui desenganado, eu já era grande, já estava casado, tinha filho já até. Que deu problema no meu pulmão de algo que a gente até hoje não descobre o que foi. Bactéria no pulmão que vem em mim, pelo menos não vem mais, graças a Deus, mas por 2 vezes veio, de 10 em 10 anos, assim, veio 2 vezes que eu fiquei em coma. Uma delas eu fiquei entubado até, né? Foi quando meu filho era muito, assim, o mais velho, o mais novo, que está com 17 anos, ela estava grávida dele, né? Que eu fui desenganado, o médico falou, chegou a levar a família para dentro do hospital para poder se despedir. Nossa.
Mas eu tive uma experiência muito forte com Deus, assim, coisas que muita gente não acredita, mas eu tive Conta. uma... Eu acredito em tudo que você Você me conta. acredita? Então, Tudo, imagina. pode falar. Deus sabe de tudo. Minha mulher, quando A nós gente nos não sabe conhecemos, eu era, assim, eu puxei esse lado do meu pai também na época de mulherengo. Mulherengo. Eu sabia, eu não falei que ele tinha cara? Eu puxei essa, assim, graças Safadeza, a Deus. né? Eu tinha um grupo de pagode na época. Pagodeiro. Né? Quando Mulherengo. quando eu era casado ainda com a mãe do Lucas, que está aqui, que ele não é filho da Ana. Então, eu do meu descobri primeiro depois. relacionamento. Eu descobri hoje, na verdade, sem direito. Uma pessoa que eu tenho muito respeito também, porque criou muito bem os meus filhos. Só que não foi culpa nem de um nem de outro. Naquela época eu também não era boa coisa, vamos se dizer assim, e ela acabou indo embora, e eu continuei com a minha vida, e ela levou os meus meninos, né? E sempre fui apegado com o filho, e durante um tempo eu fiquei apenas sofrendo ela ter ido embora. Mas eu costumo dizer que Deus faz as coisas certas e muda a gente com as pessoas certas, né? Foi quando eu conheci a Aninha, Como que você foi o maior conheceu ela? presente, foi a coisa assim de Deus mesmo, porque eu fiquei sabendo que tinha um aniversário num bairro, de um pessoal que eu conhecia, e eu peguei meu carro que eu tinha na época e fui até lá. E, assim, foi muito interessante que quando eu cheguei no bairro, eu não sabia onde era a casa, eu fiquei perguntando onde que era o lugar, ninguém sabia. Eu já estava ligando meu carro para ir embora, porque eu não tinha achado o local, que era o aniversário que estava tendo. Passou 2 meninos assim do meu lado assim. Aí eu falei, menino, você sabe onde mora a fulano de tal, a Andréia e tal? Aí ele falou, nós estamos indo para lá, você vai para o aniversário? Olha só. Aí eu falei, vou. Eu falei, então entra aí no carro que vocês me levam até lá. Eu até costumo dizer que se não fosse esses meninos, se não tava aqui o Matheus e o Rafael, né? E aí eu cheguei lá, assim que eu bati o olho nessa morena aqui, falei, essa vai ser minha. É verdade. Foi. Igual a Maria Helena. Foi assim. Você, quando você conheceu ele, como é que foi? Esse aniversário que ele foi na minha casa. Foi na Era casa aniversário, dele, não conhecia ela. Não, a gente não. Eu conhecia ele assim do pagode, só Dos manos, isso, tô ligada. de ver os shows, mas a gente não tinha amizade. E o aniversário que ele foi na minha casa, que era da minha sobrinha. Que a gente casa dele. foi na Isso, casa dela. porque a minha irmã é casada com. É um rolo, né? Meio um parentesco. E aí ele estava procurando exatamente esse aniversário da minha sobrinha. Ele foi parar na tua casa? Foi parar na minha casa. E quando você viu ele? Eu já conhecia ele, né? Aí ele que... Eu que chavequei, na realidade. Na verdade, ela já tinha resistido a mim há algum tempo. Há 3 anos disso aí, eu tinha encontrado ela num pagode. Aí ela não quis ficar comigo, aí eu fiquei meio com bravo. Falei, mas uma hora a gente vai ficar. Mas você estava sozinha na época? Tava, nessa época. Mas aí a segunda vez você não resistiu? Aí a gente conversou e terminamos. Desde aquele dia, nunca mais desgrudamos. 22 anos? 24. 24 anos. 24 anos. E aí você teve 2 filhos com ele? Sim. A gente casou, né? Nossa, tem muita história, né? Assim, muita Nós história casamos, depois porque assim, a admiração que eu tenho pelo meu pai, porque quando nós casamos, nós não tinha nada, literalmente zero, né? E até para fazer a festa, nós fizemos vaquinha lá e uma ajudou com fazer uma salada, outro negócio. O terno que eu casei foi um terno que ela conseguiu com uma pessoa. E depois eu fiquei sabendo que era de um senhor vizinho dela que já tinha falecido. Era do Ela fala do terno dos seus caritos para mim. O defunto era o terno, gente. Terno eu adoro esses babados. Terno dos seus caritos que eu casei. E aí ela não tinha nada e eu morava em cima da casa dos meus pais. Ele cedeu a casa dele para eu construir meu cantinho. Os Você deixou ele fazer um puxadinho. Não, a gente fez, foi eu que fiz pra ele, porque ele não tinha. Eu morei lá na Você que época. fez? A gente dava um jeito, O porque... pai que fez, não tinha condições. Maravilhoso esse Aí- homem, né, aí cara? Morei um bom tempo lá com eles lá. E eu costumo dizer que minha vida mudou a trajetória porque a Bíblia diz uma coisa muito sábia, né? A Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a casa, né? E aí, quando aconteceu esse episódio comigo que eu vou te contar, foi por conta dela. Eu só estou aqui hoje vivo, literalmente, por conta da minha mulher. Porque ela acreditou em mim mesmo quando ninguém acreditava. Mesmo quando eu ia pro pagode, Marilei, chegava em casa na madrugada, eu chegava às vezes alcoolizado, com marca de batom no corpo. E ela não desistiu de mim. E aí, nesse período, ela se converteu, ela foi para a igreja. Então, foi enquanto ajoelhar, né, assim. várias vezes eu deixava ela na igreja, ia Ia pra pra balada. bagunça. E teve um dia, esse dia foi um dia que mudou a minha vida, que eu cheguei de madrugada em casa, em cima da casa dos meus pais, ela estava lá fazendo o que ela sempre fazia quando eu saía orar. Cheguei lá, estava no sofazinho pequenininho que a gente tinha, de joelho, orando. E eu cheguei meio alcoolizado, ela veio falar comigo, eu nunca tinha colocado a mão dela.
mas a Bíblia diz, ai daquele que tocar num dos meus ungidos, né? A palavra diz. Eu me recordo que eu peguei no braço dela assim, joguei ela em cima do sofá e eu falei para ela, eu largo de você, mas eu não largo do pagode, que ela queria que eu saísse. Ixi, para que eu falei aquilo? Aquilo foi a virada de vida, a virada da minha vida. Porque depois daquele dia eu fiquei doente, sem ter nada, fiquei em casa uns 3 dias de cama, olha só. Depois, resumindo, eu fui parar no hospital da Clínica Santo Antônio, Dr. Jorge, 14 dias, e ele não descobriu o que eu tinha, me transferiram para o Beneficência Portuguesa, ela já estava grávida do meu filho, lá em São Paulo. Foi lá que me entubaram lá, falando que eu ia morrer, e ali eu tive uma mudança de vida, porque enquanto eles estavam aqui, assim, nesse mundo físico, eu fiquei esse tempo todo no mundo espiritual, que muita gente não acredita, mas eu tive experiência muito forte, assim, espiritualmente. E quando eu voltei, eu sabia do que tinha acontecido comigo, que foi falado comigo, uma pessoa ficou comigo o tempo todo. Os 10 dias que eu fiquei em coma aqui, para mim foi muito rápido no mundo espiritual. E lá o anjo, né, falou comigo o que estava acontecendo comigo, que eu só ia voltar, ter mais uma oportunidade por conta das orações dela e que eu tinha que mudar literalmente a minha vida, porque eu estava quase 15 anos no pagode, ele falou, você vai ter que largar, tem que fazer isso. Se você fizer tudo o que eu estou pedindo para você fazer, sua vida vai mudar completamente. Eu não tinha nada, mano. Não tinha nada. Aí eu saí de lá sabendo o que tinha acontecido comigo. Tanto é que quando ela chegou em casa, nesse processo de coma, que os médicos chamaram meu pai, minha mãe, meus filhos, meu filho mais velho, para me visitar no hospital, que eu ia morrer naquela madrugada teoricamente, ela foi para casa fazer a mesma coisa que ela fazia quando eu ia pro pagode, orar. Ela falou que ficou orando, eu tô resumindo, tá? E meu filho, que é o Rafael, que é o terceiro, ele era pequenininho na época, ele tinha uns 4, 5 aninhos de idade, ele até hoje ele fala, pai, eu já vi a mãe orando, mas é que nem aquele dia que ela chegou em casa, ela lembra. Aí ele lembra. Ele que marcou a vida dele, né? Aí naquela mesma manhã, no dia seguinte, quando os médicos falaram que eu estava desenganado, aí tocou o telefone, mas não foi para avisar que eu tinha morrido, mas sim que milagrosamente eu tinha voltado. Aí eu mudei minha vida, eu larguei do pagode, resolvi ter minha vida íntegra com ela. E a minha vida mudou, assim, tudo. Aí, tudo que o anjo falou aconteceu? Tudo. 100%. Nada, até a casa, só pra você ter ideia. Onde eu moro hoje, que a minha casa é de 3 andares. Quando eu saí de lá, que eu queria doido para ir para a igreja. Eu queria ir para a igreja. Queria conhecer esse Deus que ela falava e eu não eu só acreditava quando... Você não acreditava. E aí... Precisou quase morrer, né? Quase morrer. Exatamente. E aí quando nós fomos numa igreja, o pastor não conhecia minha história, a pastora, chamou ela e falou, Deus está falando que vai dar uma casa para vocês. Eu não tinha nada, mano. Tinha acabado de sair do hospital, tinha um centavo, eu tinha deixado uma graninha com ela e tinha acabado tudo. Ela tinha que pedir dinheiro emprestado para as pessoas para poder manter dentro de casa. E o pastor falou que a pastora falou que eu ia ter uma casa em breve. Eu cheguei em casa e falei, vou ter, porque eu acredito nesse Deus. Aí eu desenhei na mão, esse desenho tem até hoje. Eu vou até achar esse desenho que eu fiz no computador lá bonitinho, como seria a minha casa. E se você olhar o desenho da minha casa hoje, o desenho que eu fiz lá na caneta, é a minha casa todinha, não faltou nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Então, assim, tudo que Deus prometeu naquela época de enfermidade da minha vida aconteceu, mas fruto também da obediência, de eu ter ouvido depois que aconteceu. Porque depois que você passa do sufoco, você acaba até esquecendo. Quase morreu. Morrer, não, o médico tinha me desenganado. Para você, Ana, como é que foi isso? Foi uma experiência, para mim, é uma aproximação maior ainda com Deus, né? Porque além da mudança de vida dele, né? Depois de todo esse episódio, foi a mudança também, a transformação dele, ver a transformação dele e a experiência com Deus, que foi algo assim que muitas pessoas não acreditam, né? A gente falando assim, muita gente não acredita, mas eu sei o que eu vivi. O Deus exatamente, que curou esse homem. Exatamente. De todas as maneiras, exatamente. Na verdade, né? Eu acho que na época, quem viu a situação que ele ficou, ele perdeu 20 quilos em dias. Então, assim, a situação que ele ficou, acredita mesmo, né? Mas, assim, muitas pessoas às vezes não acreditam, né? Mas foi uma experiência que eu carrego para minha vida. Um milagre. Uma experiência que eu carrego para a vida e passo para os meus filhos, para todo mundo, para Quando você viu essa transformação nele, que você pedia tanto para Deus, porque tem uma frase que eu até mandei para uma amiga esses dias, que nenhum salto é tão importante na vida da gente como ajoelhar e pedir a Deus, né?
Quando você viu essa transformação, como é que era para você agradecer? Porque você pediu tanto, né? Como é que você começou a agradecer? Porque você viu, você foi a mais atingida nisso. Sim, sim. Ai, foi muito gratificante, né? Que a mudança foi vindo gradativamente, né? Não foi assim de uma vez, né? Claro. Gradativamente ele ia me acompanhando para a igreja e aí começava a trabalhar na igreja também, a tocar instrumento, ajudar na igreja, a cantar. E aí as pessoas, não só eu ia vendo a diferença, né? E agradecendo também o tempo todo, mas as pessoas também que estavam ao nosso redor também começou a ver a diferença dele. Era nítido a diferença do pagode para a igreja. Exatamente. Das birita. Exatamente. Né? Ele chegou e reuniu o grupo de pagode dele para falar que não faria mais parte. Ele era o vocalista. Então, se o vocalista. De tudo. Exatamente. A música, do mundano, tô falando, do mundano. A música nossa, eu tinha meu sonho de tocar uma música na Transcontinental aqui. E nunca tocou. Quando eu fui parar no hospital, a música começou a tocar na Transcontinental. Nossa, quando eu saí de lá, quando eu saí do hospital, que eu reuni o grupo de pagode, você imagina, a música começando, depois de 15 anos eu tentando, começando a tocar na maior rádio, né, do pagode naquela época. Era mesmo. E aí, como que eu saio? E aí eu falei, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei. Então, assim, vocês arrumem outro vocalista, porque eu não volto mais. Mas foi uma aprovação. Aprovação. Né? Para você, vendo tudo isso, Lucas, primeiro que você foi criado uma parte da vida com a sua mãe, depois você se reconciliou com seu pai, foi isso? Não, na verdade, minha mãe e meu pai sempre moraram muito próximos, né? Na mesma cidade, em Ferraz de Vasconcelos. Eu não me recordo um final de semana que eu não tenha estado ao lado do meu pai. Todo final de semana ele estava a me buscar na casa da minha mãe e eu passava o dia todo com ele, os finais de semana. Dormia lá, às vezes, no sábado pro domingo, né? Você então, e seu assim, irmão? eu e meu irmão, o mais velho, o Henrique. E aí a gente ficava lá, brincando, jogando. Meu pai sempre comprou videogames ali pra gente, que é uma lembrança ali que não sai da minha memória. A gente jogando futebol, um esporte que meu pai sempre amou muito, eu, meu irmão também, mais velho. E os nossos finais de semana sempre eram muito animados, né? Voltando a falar deste momento que meu pai passou dessa enfermidade, eu me recordo até hoje da primeira vez que eu vi o meu pai depois do hospital. Né? Eu vi o meu pai saindo do banheiro, tinha acabado de tomar banho, saindo de toalha. Quase eu não reconheço meu pai, porque ele emagreceu muito, assim, muito mesmo. A Aninha fala de 20 quilos, né? Pra mim era até mais, mas eu lembro até hoje. Mas meu pai, ele é meu herói. Se tem uma pessoa que eu me espelho hoje para me tornar uma pessoa melhor a cada dia, é ele. A história de vida dele para mim é uma superação, ainda mais pelo meu avô, da onde que veio a origem da minha família. Então eu tenho que ser melhor cada dia, né? Eu tento ser melhor cada dia, porque eu devo isso a eles, né? Ao meu avô, ao meu pai. E eu e os meus irmãos também, a gente tenta ali acompanhar. Chegar próximo aí dos dois é difícil, viu? É uma trajetória difícil, então, mas... Então ficou o Henrique e o Lucas, vocês já casaram. Isso, já casamos. Você já tem filhos que deram os netinhos para ele. Perfeito. O Henrique, o mais velho, ele tem a Cecília de 9 meses. Eu tô com a pequena Heloísa, a Heloísa tem 7 meses. E aí tem o Rafael. Que tá em um Anthony. Que é o meu. Você já é vó. Isso, Tem quantos anos? Ai, que raiva. Esse ano eu faço 45. Gente, uma menina, né? Menina. E já é vó. Eu fui mãe com 41. Vê se eu sou louca. Vê se sou retardada. 41 anos? Fui, mãe. Xarope. Xarope de tudo. Você já é vó. Sou vó. E aí você acabou tendo 2 filhos com ela. Isso. Sim. Eu tinha na minha mente, por mais que tinha todas as dificuldades financeiras, eu estou colhendo os frutos daquilo que eu sempre pensei em relação aos filhos. Porque eu vejo muito quando um casal se separa, acha que está se separando dos filhos também. Cria um outro relacionamento, tem filhos com outro relacionamento, como eu tive. E a minha sempre preocupação era deles não ter nenhum tipo de ciúmes, de coisas assim ruins, porque eu estaria tratando os dois que moravam comigo, que são os filhos dela, e eles diferentes. Então, quando ele fala que eu nunca fiquei um final de semana, era isso. Eu sempre tive preocupação no futuro de como que eles iam enxergar os meus filhos. Tanto é que poucas pessoas sabem que são filhos de mulheres diferentes. Porque os 4 irmãos são tão ligados, os 4, que parecem irmãos da mesma mãe, mesmo pai. Por quê? A minha preocupação sempre foi, o que um pode, os 4 vão poder.
Os 4 não pode, ninguém pode. Então eu nunca dei para um ou para os 2 o que eu não podia dar para eles. Não. E até para a questão de para a escola, faculdades, eu que pegava no pé deles. Eu falei, vocês vão se formar, vocês vão para a faculdade. É difícil, eu não consigo bancar tudo, você trabalha de manhã, ajuda um pouco, o pai ajuda, mas eu quero vocês formados. E graças a Deus, né, eu tenho orgulho, né, porque às vezes os filhos não escutam os pais, né. O problema, às vezes, as pessoas falam, mas o filho é assim porque o pai e a mãe não deu educação. Nem sempre é assim. Às vezes o pai quer uma educação, quer que o filho faça, principalmente os filhos que são afastados da figura paterna como eles são. Porque a figura paterna, para mim, no relacionamento, numa casa, eu acho que é o fator mais preponderante na formação, principalmente do homem, do filho homem. E eles não tinham fisicamente dentro da casa. Mas o fato de eu estar sempre próximos dele todo final de semana, faziam eles entender que eu era o pai dele, independente de estar casado ou não com a mãe deles. E eles têm me ouvido, né? Eu acho que é uma parceria que tem 50% de responsabilidade minha como pai, mas também teve 50% de responsabilidade deles de entender que eles precisavam me ouvir, e graças a Deus estão aí colhendo os frutos também. Deixa eu ver as fotos que a gente separou, pedi pro Jair mandar pra gente, o nosso... Lá, aí, ó. Essa era a casinha de vocês. Essa era a casinha em cima da casa do meu Zé pai. do Alho e da Maria. Hoje quem mora aí nessa casa, que também era germinada com a casa do meu irmão em cima, porque a casa do meu pai embaixo, em cima, nós fizemos duas casas em uma. Fizemos germinada a minha, que é essa daí, e na parede de lá era o meu irmão que morava. Então aí era a cozinha da nossa casa, onde nós morávamos, e do lado era a casa do meu irmão, né? Então aí é o primeiro momento da nossa vida ali. Vamos ver a outra? Aí foi o terno do seu Oscarito. Esse terno tá em casa até hoje. Esse terno tá em casa. Esse terno aí Olha o meu olhar pra lá. Olha a cara desse cara, gente. Você tinha a cara de mulherengo mesmo. Babado, hein, Ana? Você aguentou, hein, mulher? É linda minha mulher, dá uma olhada lá, né? E aí, vamos por aí. Olha, ali, olha só o que eu falei esse dia quando eu postei essa imagem. Olha como que eu era forgado. Eu tô na cadeira, sentado e ela no chão. Aí o tempo passou, eu fiz como que a mulher muda o homem, né? Aí eu tô no chão e ela tá na cadeira, que a mulher tem que ficar na cadeira e eu no chão. Claro. Não, eu falo pra você, hein? Foi uma transformação nesse homem. Menina do céu. Olha, impressionante. Né? Tem mais fotos? Tem. Eu quero ver dos filhos. São os pequenininhos, ó. Esse foi no aniversário dele aqui, de 15 anos. França, 15 anos. Estava fazendo 15 anos, Aí tava o pequenininho. O pequenininho, o Matheus que agora já tá grandão, o Rafael ali, ó. Depois o Rick, que é o mais velho de vermelho, e o Lucas. Que é o advogado. Isso, que é advogado. Tá com a gente aqui. Isso. Tem mais? Mais? Aí, ó. Essa foto aí é uma das fotos. Eu acho que é a segunda foto que eu mais amo. A primeira é que eles estão tudo comigo no quarto, que deve ter aí também. Acho que eu mandei. Essa aí é a segunda foto que eu mais amo, por quê? Desde pequeno, eu fazia questão de levar eles na banquinha diária do meu pai, para eles entenderem a origem deles, né? Né? Da onde eles vieram. E dá valor também. E dá valor. Então eu passava sempre com eles lá, eles estavam lá. Olha lá o Zé do Alho. Essa daí é a que eu mais amo, a de cima ali. A foto, eu falo que cada filho meu tem que ter uma foto dessa grudada na parede, né? Isso aí retrata exatamente o que o Lucas disse. Né? Que eu pegava eles no final de semana na casa onde eles moravam com a mãe e fazia uma festa lá em casa. E aí embaixo é os 4 grandes agora, né? Na casa onde eu moro hoje. E 4 moços, né? O Matheus, né? Quem tá de casa olhando da esquerda para a direita, é o Matheus o mais novo. O Rafael, que é o marqueteiro, tem exigência de marketing. O Henrique, que é o que está atrás de mim, que é o arquiteto. E o Lucas, o advogado. Vamos ver, eu quero ver a próxima. Louca pra ver. Mostra aí. Sem comparação. Essas aí, minha mulher, vou falar pra você, ela treme quando me vê essas fotos. Eu imagino. Sério, o grupo de pagode parecia uma orquestra sinfônica, lá quanta gente, ó. Gente, era muita gente. Ali, ó, ali eu tocando. Aí o Danilo Gentili, quando ele foi em Ferraz, meu irmão era secretário na época,
Aí aconteceu um episódio lá, eu fiz um pagode e cantei no dia do programa, CQC. Não sei o que Eu falei dando de Gentili, mas não é de Eu Gentili. lembro. Isso aí é o... É o caso do É CQC o lá. outro. Eu esqueci o nome Nossa, dele. ele é super famoso. Famoso também. Como é que ele chama esse aí, Amanda? Você lembra? Esqueci o nome dele. Danilo Gentili, não. Não, Gentili não. Não, Sério. Ele é do É CQC, esse cara aí. É famoso, ele era do CQC. Era do Esqueci CQC. o nome isso. dele. Tem mais fotos? Você não tem o do Belo não, né? O Léo? pagode não tem mais, gente. Jairzinho, Do não tem o pagode do Belo não em tem casa mais. não, né? Não, Oi? não. Quê? Não, o Belo já foi em casa com a gente. Já, né? Foi. Deixa eu perguntar pra você, como que entrou o jornalismo nessa vida de pagodeiro, maloqueiro, mulherengo e depois encontrou Jesus? Quero saber, o jornalismo entrou aonde aí nessa história? Porque eu não sei como entrou o jornalismo. E assim, eu costumo dizer, eu falo sempre assim, quando eu olho para você, para outras pessoas de referência no jornalismo, eu digo que vocês escolheram a profissão de jornalistas, né? No meu caso foi o contrário, o jornalismo me escolheu, né? Eu trabalhei fazendo bastante coisa, então eu sempre fui muito sonhador, Marilei. Eu não queria trabalhar para pessoas, eu queria algo meu. Mas tem momentos na vida que a gente não pode ir para o nosso orgulho, a gente tem que fazer o que a gente precisa, principalmente quando eu casei. E eu sempre fui vendedor. Né? Eu comecei trabalhando com meu pai vendendo alho e ele me ensinou a melhor profissão do mundo, que é de vendedor. Hoje eu só estou hoje assim com o meu veículo, não por conta do jornalismo, mas por conta do cunho de vendedor que eu tenho, a veia vendedora que eu aprendi com meu pai desde os 10 anos de idade, ajudando ele vendendo alho. E aí teve um momento na minha vida que eu fui trabalhar no Moji News aqui. Eu era vendedor de anúncio do Sidney. Sidney Antônio de Moraes. Sidney Moraes. Eu tive uma experiência triste aqui com ele. Eu falo isso porque todo mundo já sabe. O que aconteceu? O que acontece, mano? Eu até falo porque isso serve de exemplo não só para ele. Eu sei que não sei se ele está passando ainda um momento de dificuldade da vida que ele estava passando. Ele é vivo ainda, né? Está vivo. O que acontece? Eu trabalhei de vendedor há muitos anos atrás e eu trabalhava no Moji News. E depois eu fui o primeiro vendedor a vender naquela época que falava boneco, que é o projeto do jornal, que é o DAT hoje, mas quando começou era Correio do Alto Tietê. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Então, aí eu trabalhei, inclusive, com o Moji News nessa época. Nessa época eu trabalhava lá. Santa Marina. Nessa época eu trabalhava lá. Não, tá tranquilo, pai. Santa Marina. Não, tá tranquilo. Aí o que acontece? Eu trabalhava lá e apareceu uma oportunidade, mas a gente é sonhador, né? Porque eu trabalho no Moji News e apareceu a oportunidade do Correio do Alto Tietê de ter um diretor comercial, alguém que fosse representar. E como eu sempre fui muito bom vendedor, e aí eu imaginava na minha mente que eu seria escolhido para ser o representante, que já está criando o DAT, que foi até em Suzano, né? Eu lembro. O prédio, você lembra? Olha lá, você vê que não foi Não, mentira. no prédio. Prédio de Suzano. Do lado da Câmara. Do lado da Câmara. Oh, e aí eu fui trabalhar sei lá. tudo, eu trabalhei lá. Olha só, você vê que você Que mundo pequeno. muito pequeno. E eu trabalhava vendendo anúncio e sempre vendi muito, muito bem. Falei, serei eu que fui escolhido. Aí eu não fui escolhido. Na época lá foi outra pessoa, que não veio, o cara até falecido hoje, escolhido para ser... falecido, que tinha um restaurante lá em Ferraz, esqueci o nome dele. Jorge? Do Candeeiro. Esqueci o nome. Sérgio Merino. Ai, nossa, eu lembro dele. Sérgio Merino. Eu lembro. Você lembra do Sérgio? Lembro. Então, Sérgio Merino foi ser o diretor lá comercial. E eu não fui escolhido. Até então, tudo bem. Eu fiquei meio chateado, mas eu entendi. Aí passou o tempo com aquela tristeza, vendendo, porque eu precisava levar comida. E aí o Wilson Bego, que é o meu amigão, assim, parecia o Roberto Justo. Bego, maravilhoso. O Bego era o diretor do... Sim. E aí ele que me escolheu para ser o vendedor. Começou lá, eu já conheci ele. E aí ele tinha muita amizade, a gente pegou uma amizade muito grande, ele me ensinou muita coisa, assim, sabe? Eu sabia vender, mas ser vendedor não é só saber lá abordar, ele me ensinou muita coisa, assim, que eu levo para a vida. E ele, como tinha muita amizade comigo, e ele me confidenciou algo que eu guardei por muito tempo, até porque ele trabalhou muito tempo lá, depois ele saiu. E aí depois que ele saiu, que não tinha mais vínculo, eu falo isso hoje. E ele até me deu a liberdade para poder falar. Ele me chamou um dia e falou, Jair, eu vou te falar, mas não leva para o seu coração, que é coisa da vida e tal. O Sidney é um cara bom, paga direitinho, mas ele não vai colocar você nunca para ser o diretor dele, para representar a empresa dele. Ele é muito pomposo e tal. Mas até então não estava entendendo onde ele queria chegar. Aí foi quando ele falou, infelizmente eu preciso falar isso para você que você vai levar para sua vida. É porque você é preto, negro. É racista. Eu falei, como assim? Ele falou,
Você me perdoa, Jair, eu preciso te falar isso. Aquilo foi um baque para mim, mas tão grande, tão grande, tão grande, que eu não conseguia entender que as pessoas podem dividir a pessoa por cor de pele, né? Você sentiu na Eu tua senti pele, literalmente que ali não era o meu lugar. Eu me recordo que eu cheguei em casa chorando, falei com a minha mulher, e ela falou, eu tô com você, o que você fizer, tô com você. Nossa, foi uma punhalada. Punhalada. Né? E aí eu decidi pedir as contas da empresa. E aí eu fiquei em casa. Meu irmão na época era secretário de cultura em Ferraz de Vasconcelos, o Ismael Obaminha. E eu comecei a ajudar ele com algumas coisas. Eu nunca tive portaria em prefeitura. Comecei a ajudar, tal. Eu sempre fui muito trabalhador. E aí, como surgiu o jornal? Enquanto eu trabalhava no Mogenismo, eu aprendi algumas coisas assim, né? Eu via, eu achava tão interessante. E aí, meu irmão teve um episódio na prefeitura que puxaram o tapete dele, deixou de ser secretário. E meu irmão ficou muito mal, não por Jorge ter mandado ele embora enquanto secretário, ter diminuído o cargo, do jeito que foi. O pessoal puxou o tapete dele, fizeram uma armação na festa do carnaval, adiaram o carnaval uma semana e aquilo foi uma tristeza para a cidade, principalmente para meu irmão. Mas fizeram de propósito para poder adiar e aí para poder colocar uma pessoa no lugar dele. Lá sabe que política é muito isso. Você já conhece mais de política do que eu. Política eu sei tudo. E aí meu irmão ficou literalmente doente. Eu peguei ele no colo, eu lembro que eu peguei ele na casa dele, pus dentro do meu carro, levei no Guido Guida em Boá, para tomar soro na veia por causa da decepção. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para poder levantar a bola moral do meu irmão? Porque ele não pode estar passando por isso. Eu sei que ele fez muita coisa boa na pasta. Aí eu pensei, eu vou fazer um jornal, que era para ser uma edição só, mano. Uma edição para poder, no dia da posse da pessoa que puxou o tapete, eu sempre fui peitudo, paguei uns meninos assim para poder distribuir na porta do local, mostrando assim, ó, puxou o tapete dele, mas olha só o que ele fez enquanto secretário. Você estava lavando a alma do seu irmão. Levando a alma do meu irmão. Aí eu falaram assim, quando o rapaz me chamou para poder falar, mas eu chamei ele, faz um jornal, e falou, mas qual que é o nome? Aí eu fiquei, que é verdade, não tem um nome. Olha só como que Deus é bom. Meu irmão era secretário de cultura. Cultura, palco. Palco não dava para colocar o nome do jornal, eu coloquei cenário, por conta dele. Então, algo que era para ser um jornal de uma edição, virou algo do sustento da minha família, da formação dos meus filhos. Você fez um limão, uma limonada de um limão. Mas uma caipirinha você fez, né? Fiz, né? Fala a verdade, um drink, né? É. Porque assim, você começou com aquele jornal. Isso, que era... Daquele jornal, você montou ali toda uma estrutura. Isso. Sem fazer jornalismo, gente. Sem fazer jornalismo, né? Ele foi na raça. Foi na raça. Eu era empresário, eu gostava do jornalismo, mas não sabia nada de jornalismo. Como é que você escrevia? Não, olha só, como que deu boom no jornal na época? Era um jornal que fiz uma edição, deu certo, eu falei, eu preciso melhorar o jornal, preciso de alguém que escreva. E aí Deus é tão bom que eu tive a felicidade de meu primeiro estagiário ser nada mais, nada menos que o Eduardo Lira, do Gerando Falcões. Verdade, foi quando eu conheci o Edu. Verdade, lembrei. Foi quando eu conheci o Eduardo Lira. Então, foi... E o cara virou... e quando Primeira vez que eu entrevistei o Edu, que ele estava hoje trabalhando ele com você. Trabalhando comigo. Quando ele começou a falar dos sonhos dele e Isso tal, aí. falava, cara, esse cara é muito diferente. Ele é diferente, Ele é diferente. Inclusive, mano... Cara, Deus colocou ele na tua vida. Não colocou na minha vida. Eu fui atrás, eu vi no site, né, na época da prefeitura, eu vi uma matéria, eu falei, mano, essa matéria é diferente que eu costumo ver de jornalismo. Aí eu falei, quero conhecer esse menino. Aí eu fui lá na prefeitura, ele trabalhava de estagiário na prefeitura, fiz o convite. Ele só falou pra mim assim, eu vou lá trabalhar, não quero saber de dinheiro. Eu falei, eu só consigo pagar R$400 pra você. Ele falou, não se preocupa com isso. Eu só quero uma página inteira do seu jornal pra me escrever o que eu tenho no coração. Eu falei, como assim? Aí ele falou, eu tenho vontade de ter uma página chamada A Vida Que Ninguém Vê. Eu falei, como assim? Eu vou lá no centro da São Paulo, vou entrevistar os moradores de rua, ele vai contar a história dele, e aí eu vou escrever, você publica no seu jornal. Aquilo foi um sucesso no meu jornal. Meu jornal deu um boom. Todos os políticos... Virou livro, eu entrevistei ele falou, vou fazer o Gerando Falcões, quero que a favela mude. É isso aí. Esse homem revolucionou. Tanto que a primeira vez que ele foi pro Jô Soares da entrevista, ele escreveu um artigo e publicou, tá até hoje lá, escrito assim. Porque eu falava para ele, falei, Edu, você não vai ficar muito tempo comigo. Você vai ser entrevistado pelo Jô Soares. Ele dava risada, mas ria. E quando ele foi ser entrevistado... O Jô Soares era o máximo. É o máximo, não. Era o top. Era o Oscar. E quando ele foi ser entrevistado no Jô Soares, ele escreveu um artigo
Assim, meu ex-patrão à época, um negro, Isaí, o Jairzinho, me falava que um dia eu seria entrevistado pelo Jô Soares. E não é que eu estou aqui e tal, muito legal, muito bacana. No fim das contas, você arranjou um cara para revolucionar o jornal. Isso, me ajudou bastante. E aí você foi começando a crescer, né? Crescer. Porque você vendia, aí Isso. vendia anúncio, vendia, foi indo. E aí aquela página Vida Que Ninguém Vê, todos os grandes políticos da época queriam ter um espaço no meu jornal. E aí eu tornei daquilo algo comercial, né? E aí foi quando as coisas começaram a crescer. O jornal que tinha periodicidade bimestral, por exemplo, passou a ser mensal, depois quinzenal e até chegar a semanal. E eu fiquei por um bom tempo, até 12 anos atrás que veio a internet do jeito que a gente conhece hoje, que eu montei a TV Cenário. Mas até então, até aquela época, era jornal Cenário apenas. TV Cenário veio depois. Quando que você falou eu sou jornalista? Na realidade, eu comecei a escrever alguns artigos dentro desse jornal com o Eduardo Lira. Eu aprendi a ser jornalista com o Eduardo Lira, né? Na raça? Na raça. Ele vendo ele escrever, aprendendo. Comecei a escrever. Tinha um quadro meu que era um sucesso no jornal, uma coluna que era Chupa Essa Manga. Eu lembro. Eu lia muito. Que eu metia o rei. O cacete em todo mundo, eu adorava. Porque a gente era linguaruda, eu era muito linguaruda. Hoje eu sou uma flor, mas eu era uma peste. E aí eu fiz a faculdade não de jornalismo, eu fiz de marketing, sou formado em marketing digital, mas como eu já tinha comprovação, você sabe que mudou a lei do jornalismo, eu tinha comprovação de vários artigos, eu consegui tirar o meu certificado. Você tirou o MTB? O MTB, E aí, foi a internet que fez você mudar? Foi. Assim? Porque você virou popstar, né? Nossa, ele tem programa, ele fala, ele abre live, bomba, fala com todos os políticos. Você tem um diferencial que poucas pessoas têm no jornalismo. Os políticos, além de te respeitarem, que têm que respeitar, claro. sim, um profissional da comunicação, todos inclusive, todos eles falam bem de você. Obrigado. Que é uma raridade. É raridade, né? O que acontece? Porque às vezes eles falam bem da gente, mas é falso, né? Vai por trás, tá, né? Mas você, eu não sinto que é falsidade. Obrigado. O que acontece? Eu acho que em todas as profissões, né, Mar? Você precisa ter um pouco de, assim, como você assim também tem, um pouco de ética na profissão. Eu tenho algo que eu não coloco na mesa para discutir quando assim que eu tive a estrutura de poder entrevistar todo mundo, é não ter, independente dos acordos que eu faço, porque tem que se fazer porque a gente paga nossas contas. Sim. Mas independente dos acordos que eu faço, eu não coloco na mesa a minha imparcialidade em poder ouvir todo mundo. Se a pessoa sentar comigo e falar, eu vou te oferecer tal coisa, e você não quer que você ouça aquela outra pessoa, eu já corto a conversa ali. Porque a minha maior dificuldade foi quando meus filhos eram pequenos, que eu tinha que ralar pra caramba e não tinha condições de tudo sozinho. Hoje já estão todo mundo crescido, principalmente criados, e só uns dos 4 depende de mim ainda. Os outros 3 estão... Naquela época eu já não aceitava isso, hoje eu já não aceito mais. Então eu acredito que eles têm esse respeito por mim, porque independente de lado A, se é oposição, se é situação, se é um prefeito X que está no mandato, se ele é oposição daquele prefeito X que tem agência que de certa forma, não é que ajuda, faz a coisa legal de mandar comunicados para a gente poder receber, eu não coloco na mesa. Então assim, quando eu recebo de prefeituras para poder fazer meu trabalho de forma legal pelas agências, eu não dou parâmetro para falar assim, você recebe isso, mas eu não quero fulano de tal. Então eu não deixo acontecer. Então eu acho que esse respeito vem nisso, que as pessoas, independente de que lado estão na política, da direita, da esquerda, do centro, toda vez que quiser falar, que tiver alguma coisa relevante para falar, vai ter espaço para poder falar. Nós temos as nossas preferências, né, Maia? Porque a gente é ser humano. Mas a gente não pode fechar as portas. Então acho que esse respeito veio dessa questão, porque respeito é uma via de mão dupla. Ela vai e volta. Tem que respeitar para ser respeitado. É isso aí. Ô Zé Dualho, quando você vê seu filho, aquele lá que estava desenganado, sendo o maior comunicador de Ferraz de Vasconcelos, reconhecido na região do Alto Tietê, o que você fala para ele? Menino, eu falo para você uma coisa. Quando Deus assume um compromisso com você, Ele vai cumprir. Às vezes o pessoal pensa, eu não fiz nada. Apenas, eu falei, filho, existem 2 caminhos. Um caminho largo, que leva à perdição. E o caminho estreito, que leva à verdade. Então você escolhe. Então hoje, para mim, quando eu vejo ela na situação, se eu falar para você, já teve um cidadão inteligente demais, que ele veio perguntar para mim como que um filho de um vendedor de alho, formado em jornalista,
tem o outro formado em ciências políticas e tem a outra que é professora. Falei para ele, escuta, você quer que eu fale a verdade para você ou você quer que eu pague com a mesma moeda? Pode falar a verdade. Eu digo, olha, quando você trabalha honestamente, o que vem multiplica. Verdade. Então, quando eu fiquei doente na época, que eles eram tudo pequenos, eu chamei Ferraz de Vasconcelos. Eu cuidei de meus filhos, porque eu era mecânico, mas quando eu me acidentei, eu não era mais nada. Então, Você deu a volta por cima. aí quando eu chamei Ferraz, que eu trouxe a mercadoria, até hoje a Ferraz compra mercadoria, não sai de Ferraz para vender mercadoria. E se eu falar para você que eu não ganho dinheiro com alho, é conversa, eu ganho dinheiro com alho. Até hoje, viu, mano? Até hoje. Então ele trabalha, hoje vai fazer 80 anos, Não, ele trabalha não até para. hoje. Ele não Menina, para. hoje eu O falo dia- pra quando, você. Quando, Ele anda quilômetros por dia. o médico, uma vez, ele... Porque assim, mas como os filhos estão encaminhados e eu tenho, graças a Deus e ao trabalho que a gente desenvolve, uma notoriedade na cidade, principalmente em Ferraz, as pessoas me viam o meu irmão, né, também tem uma profissão boa, minha irmã, pensava que nós explorávamos ele porque... Cansado de falar, tem vergonha de vocês aí, tudo aí, seu pai vendendo alho na rua. Que E aí, absurdo, né? de tanto isso acontecer, uma vez nós sentamos com ele e fala, pai, pelo amor de Deus, pai, você já está aposentado, a mãe já está aposentada, os filhos estão todos... Você não precisa mais. Ele ficou muito triste, mas ele aceitou naquele momento. Aceitou parar. Só que depois daquilo ele começou a ficar literalmente doente. E nós não entendíamos o que era. Levamos ele no médico. E o médico, antes de qualquer coisa, começa a perguntar, como que é? Aí nós falamos, olha, então... Aí o médico falou, você quer matar o pai de vocês? Isso faz mais de 10 anos atrás. Por Você isso quer que matar? Ele tá assim, firme e forte, né? E aí, mano, esses dias mesmo... Ele não pode viver sem trabalhar. esse dia mesmo, a prefeita da cidade, Priscila Gama, o pessoal já sabe, agora já sabe que é Que porque você ele tá quer. explorando ele. Ela me deu Aí o pessoal fica tirando foto agora com ele e me mandando no WhatsApp. Ó, o seu pai tá aqui em Poá, aqui, andando aqui. Aí virou brincadeira. Porque Como é que vende alho, Zé? Vende alho pra mim? Primeira coisa, para você Primeiro saber... que eu não sei cozinhar, tá, gente? Eu nunca descasquei alho. Você tá brincando, mano? Imagina, olha só a unha, Olha. você acha a unha descascar alho? Você acha? Você acha? Nunca. Nem sei comprar alho. Para ser um bom vendedor tem que ter um segredo. Qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Saber comprar. Então, não sei. Quando você saber comprar, você sabe vender. Não, mas aí você fala assim, entendi, você saber comprar. Mas eu vou falar assim, Zé, eu não sei escolher o alho, mas eu vou levar pra minha irmã, que minha irmã cozinha super bem. Eu vou levar pra minha irmã. Aí você me vende? Como é que você me vende? Eu vendo a mercadoria de primeira para você. Eu vou falar, essa daqui é de primeira. Na realidade, ele é tirador de pedido. Vou explicar. Existe o vendedor e o tirador de pedido. O que é isso? Vendedor é aquele que precisa. Vendedor é aquele que precisa explicar o que está vendendo. Para poder vender. O Zé do Alho ganhou uma fama tão grande que ele não precisa. As pessoas já sabem que o alho dele é bom, porque ele tem mais de 30. Quantos anos, pai? Já tem uns 40 anos. 40 anos que ele vende alho. Então, 30 e poucos anos que ele vende alho. Então as pessoas sabem que o melhor alho que tem é do Zé do Alho. Entendi, não E, sabe ele, vender. e quando ele fala tem que saber comprar, não é você saber comprar, ele saber comprar tem o que melhor saber alho. comprar. Então, para ele vender o alho bom para você, para ele conseguir Tem que vender conhecer e ter essa a mercadoria. fama, Ele tem que quando ter ele o melhor vai alho. comprar, por exemplo, tem dia que o pessoal leva alho para ele comprar, ele não compra. Ele olha e fala assim, aqui eu não quero. Traz de qualidade. E aí as pessoas trazem de qualidade e aí fica fácil para ele vender na rua. Ele até esqueceu como é que faz para vender, viu? Nem vende. Lucas, você olhando essa história do seu pai, você e seus 3 irmãos, agora com neném, com sobrinha, com um monte de neném. Vamos mostrar os nenê? Tem neném aí, não tem? Tem. Vamos botar as crias? Vamos botar? Gente, olha a galera. Tá todo mundo reunido. Gente, essa com a toalha na cabeça, quem é? Essa é a Vitória, que é a filha do meu filho Rafael. Ela tinha acabado de ter neném. Tinha acabado de ter neném ali. Gente, com essa cara boa. Tinha acabado de ter Eu neném. parecia uma doida quando eu acabava. Eu não tava assim boa assim com essa cara, não. Eu parecia que tinha sido atropelada depois que eu tive filho.
Nossa, que linda essa Ela tá com família. essa toalha na cabeça porque assim que o Antônio nasceu, ela ficou uns meses em casa. Sim. E eles compraram casa recentemente, fazem o quê? Uns 3 meses? Não, vai fazer 2 meses. 2 que meses. Eles saíram ficaram de com a, casa. meu filho faz Sério? 2 meses. Os outros 2 já tinham comprado a casinha deles, que é o Ai, Henrique que e o bênção. Lucas. E recentemente o Rafael, ele também comprou a casa dele e agora já... Gente, um monte de filho junto, né? Tudo lá. Gente, nasceu tudo junto. Ah lá. Olha lá. Essa foto que eu vi na internet que eu adorei, que eu falei, nossa, eu preciso trazer o Jair pra contar a história dele. Aí, ó. Gente, que nenéns lindos. Olha lá, todo Tá lá. todo mundo reunido. Que lindo. Aí a gente foi comemorar. Acho que foi uma Foi o entrevista. documentário, Foi documentário, né? que o Rafa fez. documentário. Conta a história do... Eu quero até comentar isso. É, Até pra... Já claro. tem mais fotos? Não, acabou, né? Essas são as fotos da família. É. Essa história de você ser chamado para um prêmio em Brasília. Me Ah, conta. então, recentemente o que acontece? Uns 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, eu recebi uma ligação do deputado federal Rodrigo Gambale. E ele, naquele momento, ele falou assim: eu só preciso que você me mande os seus dados, um histórico seu. Eu falei: o que é? Não vou falar. Aí eu mandei para ele, né? E passou os 15 dias, ele mandou uma assessoria entrar em contato comigo dizendo que eu tinha sido indicado para o prêmio Glória Maria de Jornalismo, que é o maior prêmio de jornalista do Brasil, né? Nossa, eu até chorei na época porque só o fato de ter sido indicado, né, para um prêmio tão relevante, e eu acho que é o terceiro ano. Nacional. É o Brasil inteiro. Brasil inteiro. E aí, muito interessante, que eu fiquei bastante feliz, que naquela ocasião, o que acontece? Esse prêmio, cada líder de bancada, ele define uma pessoa só, um jornalista, né, no segmento, principalmente afro, né, negro. E ele me escolheu. E aí ele falou assim: ó, eu quero que toda a sua família venha para Brasília. Eu falei com meus filhos na época. Muito legal. Só que depois, nós investigando, e ele também, porque ele tem tantas coisas, e aí ele ficou sabendo que era uma votação dos líderes de bancada. Que vários líderes, acho que meia dúzia, 6 líderes, indicavam o jornalista e ia fazer uma escolha entre a bancada toda e definiria quem seria o jornalista que receberia o prêmio. Eu não fui escolhido, não vou para Brasília, mas só o fato dele ter me indicado, eu fiquei muito feliz. Gente, o Brasil inteiro. Brasil inteiro. E é um prêmio, assim, uma Relevante. referência nacional. Nacional. Eu fiquei super feliz. Eu quando também. vi. Eu também fiquei vi mais- a entrevista dele falando. E eu também fiquei mais feliz, mas pelo histórico que assim que eu falo, né? Respeito é tudo. Eu já tive meus embates com o deputado, e se tiver que ter outros, eu terei, porque no jornalismo é assim. Você sabe, você sabe mais do que eu. Tanto arranca-rabo, cara. Sabe mais do Tanto que babado. eu. E eu costumo dizer assim, e ele teve a maturidade de me indicar, mesmo sabendo que eu não sou aquele jornalista que vou ficar sempre só Baba agradando. novo. Baba novo. Então, quando ele falou: Jair, eu te coloquei primeiro pelo seu jornalismo, do jeito que você faz, Trajetória, né? mas principalmente pela sua trajetória. Trajetória de vida. Mas É por isso que eu estou aqui. o seu trabalho. É isso aí. Tá acima de qualquer De qualquer embate político. E achei muito bonito da parte dele. Eu fiquei super feliz quando eu vi. Obrigado, mano. Quando ele falou. Aí eu falei, nossa. Aí eu tinha o Zé do Alho, que eu tava louca pra conhecer o Zé do Alho. Louca pra conhecer a Maria Helena. Maria Helena, você não é fraca, não, é igual a Ana. O bagulho é louco. Coração valente. Você pegar um mulherengo safado e transformar, Ana. Fala a verdade. Não é Hoje fácil, você não. tem orgulho dele? Sim, nossa, eu acho que eu sou uma maior fã dele. Sério? Eu sou a maior fã, admiro demais. Eu acho que é por isso que o nosso casamento é tão, né, graças a Deus, Longevo, né? por conta Que da legal. admiração. Fico feliz. Acho que a admiração é numa relação, Acho que é o principal. é importantíssimo, né? Zé, obrigada por você ter vindo contar a sua história pra gente, viu? Obrigado a você Eu adorei que você vindo. fez uma declaração pra Maria Helena. Agora ele falou pra mim, Maria Helena, que ele não é meloso, né? Não. Então fala que você ama a Maria Helena lá na câmera. Ela sabe que eu amo, sim. Então faz uma declaração, anda. Como? Vou pegar o chicote, hein? Não, o que eu quero falar pra ela, que nós temos nossos divergências de vez em quando, É. porque o casamento tem que dar uma esquentadinha, sempre uma discussãozinha pra equilibrar. Adoro essas Entendeu? conversas loucas. Porque às vezes tem cara que às vezes não discute com a mulher. Então, É que nem aquela música, né? É. Se de dia a gente briga, certo. Eu não. 40 e
54 anos de casado, Meu Deus. eu Tem que falo amar, pra né? você uma coisa. E Amar falo pra ela também. Se eu tivesse que casar hoje novamente, eu casava com ela. Aê, maior Aê! declaração. Por É quê? isso que eu queria ouvir. É isso Por aí. quê, menina? Menina é ótimo, eu adoro que ele me chama de menina. Não, mas eu costumei falar, às vezes eles me pegam no meu pé, eles me pegam no meu pé, eu passo a chamar de Não, mas eu menina. gosto que me chama de menina. Aí Eu eu, adoro ser menina. na hora que eu precisava dar uma chacoalhada, ela me chacoalhou. Isso mesmo. Ela me consertou sem Sem cobrar falar. nada. Maravilhosa, né? Você sabe o que é Olha, consertar Marilene, sem falar cobrar que nada? casaria de novo com você é muito isso aí. bonito. Muito bonito. E eu não era casado, não. Eu casei agora, tem o quê? Eu casei só no civil. Me casaram, eles aqui que me casaram agora. 50 anos, foi, quando ele fez 50 Eu anos. nunca tinha casado Casamos nada, surpresa. nada. Fizemos não, fizemos um casamento surpresa. Cara, só preso, me casaram, mas Boda de prata, Pô, de tá prata acontecendo? de ouro. 50 anos, boda de ouro, boda de ouro. É ouro. Então, Nós fizemos o hoje, casamento deles. Hoje eu falo pra você. Eu agradeço a Deus por a família que eu tenho. Eu sou o homem mais feliz. Porque quando eu... É 11 bisnetos que eu tenho, é 11? Isso, 11. Eu tenho... Você não vai falar, eu vou falar os nomes, porque eu não vou lembrar de todo mundo. Não, olha, É muito nome. é o maior presente. E até agora, nunca tive problema de ir em delegacia para tirar nenhum deles. Amém. Amém. Nossa, só Isso de aí para você- mim é o maior presente que... Nossa, nem me fala. Até agora, eu não sei agora diante, mas Não até vai ter agora... nada. Amém, tá amarrado, em nome de Jesus. Obrigada, viu, Zé? Obrigado a você, Adorei Deus conhecer abençoe. sua história. Obrigado mesmo por ter me recebido aqui, tá bom? Adorei. Bom? Lucas, obrigado. Eu que agradeço. Manda um beijo pros seus irmãos, tá? Eu vou mandar um beijo, Henrique, Nas Rafa, crias, Matheus, nas pode crianças, deixar. tudo, Manda sim. tá? Se for pra falar da família, né? Uma palavra, acho que é resiliência. Acho que é a persistência do meu pai, do meu avô, que fizeram a gente chegar e ter essa família sólida, né? Então, obrigado pela oportunidade aí, por falar um pouco da gente. E é um prazer. Obrigada. Sempre um prazer. Ana, o que falar para essa família que te acolheu e que você resolveu aí, ó, torceu ele aí? Primeiro agradecer a Deus, né? Que nós, né? O seu Jair a gente se espelha, né? No casamento do seu Jair e que os meninos também possam se espelhar na gente. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu só sou grata por tudo, pelos netos, pelos filhos, por tudo. Obrigada, Jair, adorei, viu? Eu também. Conhecer seu pai e a sua história também, né? Histórias de vida de pessoas. Eu falo que o programa da Marilene é para contar histórias de pessoas de verdade. Porque a sua história é muito linda, a sua história da sua família, da sua mãe, do seu pai. Adorei o pau de arara, eu adoro esses babados, gente. Obrigada, viu? O que você diria para sua família hoje? Primeiro eu quero te agradecer, né, novamente, mano. Eu tenho você como referência, você sabe disso, eu sempre falei, por conta da sua trajetória, por seu trabalho incansável no jornalismo sério na região. Então, sou muito feliz de estar aqui, né? E para minha família dizer que se não fosse por eles, principalmente aqui por minha esposa, meus pais, meus filhos, eu literalmente não estaria aqui, que eu amo todos eles. Eu sou aquele chato da família, mas quando eu sou chato é porque eu quero sempre ver eles no caminho certo, do bem, e que Deus possa continuar dando muita saúde para todos eles, porque a base de tudo é a nossa saúde, né? Então eu sou muito feliz de ver todos os meus filhos, meus netos agora, minha esposa, meus pais, todos do meu lado e todos com saúde. Porque a gente sabe que a gente está com saúde, mas as outras coisas a gente consegue correr atrás, se virar, e é um ajudando o outro. Quando um está fraco, o outro está forte, e a nossa família é sempre muito unida, né? Obrigada. Dá certo. Saúde, sabedoria, com muito sucesso para vocês, tá Amém. bom? Amém, muito obrigado. Programa da Marilene, com a família do Jair, Jairzinho, nenhum deles chama Jair nem Jairzinho. É Isaías filho, tá bom? Obrigada, adorei conhecer a família de vocês. Para quem está com a gente sempre aqui no programa da Marilene, muito obrigada e até o próximo.